Apenas algumas semanas após o lançamento, o filme do Flash já pode ser considerado um fracasso. Um minuto de silêncio pelo Flash. Atenção, como fã do The Flash, torço muito pelo sucesso do filme. Assim é a vida dos fãs da DC. Somos como o Cruz Azul dos filmes de super-heróis. Mas por que se diz que o filme do Flash está morto? Levemos os números extremamente a sério. Antes da estreia, projeções conservadoras estimavam que o filme abriria com bilheteria entre 60 e 70 milhões de dólares. No entanto, The Flash arrecadou apenas 55 milhões. Deve-se esclarecer que as previsões que os estúdios publicam regularmente são um pouco baixas, para que depois as manchetes digam o filme do The Flash superou todas as expectativas. Para comparação, Guardiões da Galáxia Volume 3, outro filme de super-heróis, teve um orçamento parecido. A expectativa era de 110 a 120 milhões de dólares, algo que foi alcançado. Porém, o primeiro fim de semana pode não ter sido tão bom. Mas havia a esperança de que o filme fosse tão bom que as recomendações das pessoas o mantivessem à tona. Infelizmente, The Flash sofreu uma queda de 79%, a maior na história do cinema de super-heróis. Apenas depois de Morbius. Então qual é a situação? The Flash teve 220 milhões de dólares e até agora só 210 milhões. E não está perto de ficar no 0 a 0 porque ainda tem que acrescentar as despesas de publicidade, marketing e o dinheiro que fica com as redes de cinema. Qual número seria bom para a bilheteria final de The Flash? Uns 600 milhões de dólares pelo menos, algo que hoje já parece impossível. The Batman arrecadou 771 milhões de dólares com 180 milhões. O que deu errado com este filme? Qual foi o grande erro da Warner? E o que você pode fazer para não cometer o mesmo erro novamente? Vamos falar sobre isso hoje, pois vamos fazer uma autópsia na fita do Flash. Para compreender como a fita do Flash morreu, primeiro devemos discutir um fenômeno que acontece com as fitas de super-heróis, algo que eu chamo de super queda. O que é a super queda no cinema de super-heróis? Não me refiro à maneira legal de posar, mas sim ao estranho fenômeno em que o cinema de super-heróis sofreu uma queda massiva nas bilheterias, da primeira para na segunda semana de estreia. Por exemplo, 79% Quantumania 69% e Love and Thunder 68%. Multiverse of Madness caiu 67% diferente de outros blockbusters. 36% Top Gun Maverick, 33% e 18%. O que isso significa? Isso significa que nós, fãs de filmes de super-heróis, tendemos a ver os filmes no primeiro fim de semana lotados, enquanto o público geral é mais tranquilo. Porém, se o filme cativar o público, a queda pode ser bem menor, como ocorreu com Guardiões da Galáxia Volume 3, que caiu 47%, ou através do Spider-Verse, que caiu 54%. Entender isso é crucial, pois um filme de super-heróis depende do primeiro fim de semana para recuperar boa parte do investimento na bilheteria. E Flash ficou longe disso. A outra opção era que o filme conectasse com as pessoas e por isso se mantivesse à tona, mas isso também não aconteceu. Isso pode ser devido ao cansaço do gênero de super-heróis, que se refere a essa ideia repetitiva, de que já vimos tantos filmes similares que o público já está se cansando. Recentemente analisei em vídeo a bilheteria e aprovação da crítica dos filmes de super-heróis da última década. Para mais informações sobre o assunto, confira aqui. Mas particularmente pode ser porque esse conceito de multiverso já vemos em todos os lugares ao mesmo tempo. Você viu o que eu fiz lá? Usei o título de um filme sobre multiversos para falar sobre como já estamos. Sim. Se você explicar, é pior. Se explicar, é pior. O conceito de multiverso foi visto no cinema de super-heróis em No Way Home, Multiverse of Madness, What If e Across the Spider-Verse. O pior é que todos esses filmes foram lançados antes de The Flash. Curiosamente, se The Flash tivesse sido lançado a tempo, teria estreado antes de todos os outros filmes. Como sua estreia original era em 23 de março de 2018, ou seja, há 5 anos. Além disso, New Flash foi o primeiro super-herói dos quadrinhos fortemente ligado ao conceito do multiverso. Na minha opinião, é o super-herói que melhor utiliza esse conceito em suas histórias. Embora o Flash tenha feito isso primeiro nos quadrinhos, para o público geral parece diferente. Parece que a DC está reutilizando os conceitos da Marvel e não da melhor maneira. Eu gostei do filme do Flash, tem momentos lindos. Por outro lado, entendo perfeitamente por que as pessoas estão se concentrando no péssimo Computer Graphics Imagery. Parece que esses bebês vão aparecer para você à noite. Outro ponto crucial é que a Warner Brothers provavelmente acreditava que ter vários Batman em um único filme teria um efeito similar ao que ocorreu com os 3 Homens-Aranha. E isto esteve longe de ser assim. A que se deve? Temos que começar dizendo que, em teoria, a comparação é válida. O Homem-Aranha é a propriedade mais rentável da Marvel, assim como o Batman é para a DC. No entanto, a grande diferença está na época em que todos esses filmes envolvidos foram lançados. Vimos Tobey Maguire no cinema pela última vez há 15 anos, Andrew Garfield há 9, enquanto a última vez que vimos Michael Keaton como Batman foi há 31 anos.
E isso muda tudo, veja desta forma. Quem tinha 8 anos na estreia de Spider-Man 3 assistiu Amazing Spider-Man aos 15 e viveu No Way Home aos 22. Uma idade dentro do público-alvo de filmes de super-heróis, segundo pesquisa de 2021, que indica que a audiência média deste gênero está entre 18 e 34 anos. Você já não se encaixa aí, certo, Tata? Essa é a tendência, posso aproveitá-las quando quiser. Por outro lado, se alguém tinha 8 anos quando viu Batman Returns, então já veria The Flash aos 39 anos. Algo que foge da tendência. Seria melhor para The Flash se tivessem escalado Christian Bale? Eu realmente acho que sim. De acordo com Kevin Smith, a Warner Bros. Tentou convencer Christian Bale muitas vezes para voltar como Batman no filme do Flash. Mas o ator se recusou, pois já disse várias vezes que só voltaria a interpretar Batman com a bênção de Jesus Cristo. Tendo dito isso, acredito que o plano era colocá-lo em uma mudança no final. E agora? Se fosse o caso, não teria sido tão atraente nem chamado tanta atenção a ponto de as pessoas pagarem um ingresso apenas por uma mudança. Uma coisa é mostrar 3 Spider-Man colaborando e participando ativamente da trama, outra completamente diferente é fazer uma mudança e pronto. Sem spoilers, quem já viu The Flash sabe que há mudanças impressionantes, mas infelizmente são apenas mudanças. Em breves aparições, que são um belo fanservice, mas talvez não contribuam tanto para a bilheteria, pelo menos não como ver 3 Spider-Man colaborando na trama. Outro fator muito importante no cancelamento do filme do Flash. Você realmente precisa continuar chamando isso de cancelamento? Não acha que está sendo muito dramático? Minhas esperanças de ver um filme do Batman do futuro morreram junto com o filme do Flash, que foi outro fator crucial. Nossos hábitos de consumo de cinema mudaram drasticamente desde a pandemia. Já recomendou um filme e logo te perguntaram se está disponível na Netflix ou em outro serviço de streaming? Você tem a sensação de que as pessoas estão abandonando o cinema como primeira escolha? Se sim, não é só impressão sua. Segundo uma pesquisa de abril de 2022 nos Estados Unidos da América, 52% das pessoas optam por não ir ao cinema. Um percentual que antes da pandemia era de apenas 15%. No México temos uma história muito parecida. Segundo o Instituto Mexicano de Cinematografia e Estatísticas de Cinema, antes da pandemia, a média anual de idas ao cinema por mexicano era de 2,7 vezes, enquanto que em 2022 foi apenas de 1,3, o que significa uma queda de 56%. Por que isso acontece? Durante parte da pandemia, estúdios como Warner lançaram grandes filmes simultaneamente no cinema e na HBO Max. Já outras empresas como a Disney enviaram diversos filmes diretamente para streaming ou venda digital. A estratégia dos estúdios era atrair público para seus serviços de streaming. Todos queriam sempre ser o novo Netflix. Mas parece que essas ações e o fato de que por muito tempo não pudemos ir aos cinemas fizeram com que as pessoas se sentissem cada vez mais confortáveis em assistir aos novos filmes em casa por uma fração do preço. A única coisa que eles tinham que fazer era esperar um pouco. Sim, é verdade que ir ao cinema é uma experiência que não pode ser totalmente emulada em casa, mas realmente vale a pena pagar por essa experiência para qualquer filme? Acredito que muitas pessoas estão fazendo essa mesma pergunta. Segundo o Canacini, o preço médio do ingresso no México é de 66 pesos, US$ 3,8. Somando-se a isso o preço de qualquer combo, pois uma ida com seu parceiro ao cinema. Por isso digo uma ideia com seu melhor amigo ao cinema. Já te sobram cerca de R$400, mais ou menos $23 dependendo do combo e do cinema. Considerando que isso paga 2 meses de qualquer serviço de streaming que você escolher, é compreensível que muitas pessoas sejam mais seletivas ao escolher um filme para assistir no cinema. Por isso, filmes que prometem um espetáculo visual como Top Gun ou Aquaman estão tendo melhor bilheteria. Então, você vai dizer ao seu filho que não vai levá-lo para ver o primeiro filme decente do Mario Bros na história? Me deixe levar, eu o levo. Isso, portanto, deixa The Flash em um lugar muito ruim, pois nem se distingue tanto dos outros filmes de super-heróis, nem é visualmente tão impressionante a ponto de se destacar. De fato, junho foi um mês competitivo para os blockbusters, com as estreias de Across the Spider-Verse, Transformers, The Flash, Elemental e Indiana Jones. 5 filmes com orçamentos milionários que esperavam grandes lucros, mas não obtiveram. Porque lembre-se, as pessoas quase não vão ao cinema, muito menos para ver 5 filmes em um mês. De fato, até hoje, dos 10 filmes mais rentáveis de 2023, 5 são sequências. São fracassos econômicos devido aos altos custos de produção. Grandes orçamentos implicam que as empresas esperam grandes lucros, algo que não aconteceu na maioria desses casos. Por fim, este é um dos aspectos cruciais. Este filme ficou preso no fogo cruzado entre a burocracia da Warner Brothers, os escândalos de Ezra Miller e as brigas entre fãs. James Gunn falou bastante sobre seu novo universo de filmes da DC e os projetos futuros. Isso faz com que filmes como The Flash, Shazam 2, Aquaman 2 e talvez até Blue Beetle pareçam estar em um universo que já não é mais válido. Como se fossem apenas projetos transitórios, desanimando muitos fãs que pensam, pra quê?
Além disso, o filme do Flash precisou refazer várias cenas para adicionar, alterar ou remover elementos a fim de se adaptar melhor ao novo universo de filmes da DC, o que aumentou muito seus custos de produção e a tornou mais propensa a ser um fracasso. Quanto mais se investe num filme, mais se espera dele. Por outro lado, o fandom da DC está muito fragmentado. Como parte dos fãs deseja o retorno do Snyderverse, enquanto outros preferem que os novos filmes se distanciem dele. Aqui há algumas verdades que podem não agradar a ninguém. O retorno ao Snyderverse parece cada vez mais improvável. Os atores já estão em outros projetos. Sinceramente, é difícil imaginar Henry Cavill retornando à DC após a forma como a Warner o tratou. Você não mencionou o Superman ao falar do Henry Cavill agora? No meu coração, filho, eu juro que ele sempre será, mas oficialmente já não é mais. É por isso que eu digo que o contador ainda está valendo. Vamos ver se conseguimos chegar aos 10 vídeos. Você não vai conseguir, vou me certificar disso. Por outro lado, você gosta ou não do estilo de Snyder? Devemos reconhecer que essa foi a única abordagem do universo DC no cinema que se diferenciou do que a Marvel faz. Algo que os filmes recentes não conseguiram fazer no cinema. Acredito que isso se deve ao fato de muitas pessoas sentirem falta do Snyderverse, porque ainda não nos ofereceram algo que proponha uma alternativa diferente. No universo interconectado da DC, eles fizeram isso com The Batman e com o Joker, mas não dentro do próprio universo. Analisando a situação, percebe-se que os escândalos envolvendo Ezra Miller infelizmente não foram a causa da má recepção do filme. Na verdade, esse fracasso não foi porque o filme era ruim em si, mas foi devido a fatores como o filme se parecer muito com o que já vimos antes. Ele não conseguiu se destacar em um contexto competitivo, onde as pessoas estão mais seletivas antes de ir ao cinema. O alto custo de produção, devido à burocracia interna da Warner Brothers, também foi um fator negativo, e não emocionou os fãs. Base deste tipo de filmes, já que a fita parece um remanescente de um universo que já foi algo que agora não é mais válido. A Warner Bros. Está tomando medidas devido à falta de grandes sucessos comerciais desde The Batman. A Warner fechou contrato com a Cinelytics, empresa que usa inteligência artificial para prever padrões de consumo do público. Com base nisso, a Warner tomará suas próximas decisões sobre quais projetos aprovar ou não. Eles usaram a trama do vilão de Space Jam 2. Exatamente, filho, e não sabemos se esse novo Warner baseado em algoritmos vai seguir as fórmulas estabelecidas ou será inovador. Ou continue permitindo filmes de super-heróis, mas não em um universo compartilhado e com orçamentos tão altos. Para entender melhor a fadiga dos super-heróis, recomendo este vídeo no qual analisei a bilheteria e desempenho de todos os filmes do gênero nos últimos 10 anos. Complementa bem as informações de hoje. Se chegou até aqui, tenho certeza que vai gostar. É isso, sou Gol, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.